Bom dia. Hoje estamos aqui no Divã, né, Tia Nega, com um assunto muito interessante, muito polêmico. Estamos trabalhando com o livro Menina Mãe, no 8º ano, que é da autora Maria da Glória Castro, pioneira em assuntos polêmicos, né? Esse livro mesmo, ele é super antigo, ele é da década de 80, onde tinha muito preconceito. Hoje já avançamos. E aí, doutora Ana Maria, nós estamos aqui com algumas questões desses alunos, né? Eles fizeram alguns blocos, algumas anotações e têm curiosidade em saber. E eu vou agora partir para a primeira pergunta deles. A gravidez na adolescência pode estar relacionada com diferentes contextos de vida, desde pouca informação a respeito de prevenção até problemas de estruturas sociais. Você concorda, doutora Ana Maria, com essa problemática? Sim, é muito comum, na verdade, você, por exemplo, no país que a gente vive atualmente, existe uma série de correntes políticas que dificultam ainda mais essa situação, agravam no sentido de que não gostam e tentam proibir a discussão dentro das escolas, que é um dos ambientes mais abertos, né? O ambiente familiar, o ambiente escolar, que seria onde você tem a oportunidade de discutir informações acerca de prevenção, acerca de como é o processo, né, do desenvolvimento da puberdade, do início da vida sexual e de como que isso pode evoluir para uma gestação ou para uma doença. E a gente está vendo uma série de comunidades barrando essas discussões dentro de ambientes familiares em que pais não se sentem à vontade ou não têm esse costume dentro da escola, porque muitas pessoas infelizmente acreditam que a informação é um incentivo à prática, que é o contrário. A informação é um meio de tentar fazer que quando ocorra a prática, porque invariavelmente vai acontecer, que ela seja feita da maneira mais segura possível. E com relação à estrutura, ao contexto social e econômico dessas pessoas, muitas vezes cada contexto social e econômico está envolvido em uma série de execuções do próprio contexto cultural em que essas pessoas vivem. Então, em que é muito comum você, não só aquela pessoa em si, mas os amigos todos em volta, iniciam a vida sexual, mas não gosto de usar camisinha, não me sinto bem, não faço nada disso, então todo mundo ali em volta não usa e vão praticando, basicamente repetindo um processo cultural e perpetuando essa situação. Olha só, na nossa história de Menina Mãe, a protagonista, né, Salma, ela é uma menina ingênua. No discorrer da história, a gente vê que ela não teve esse diálogo com os pais, né, com a mãe, no caso, que ela mora numa paróquia com a mãe. E aí ela engravida sem ter uma relação sexual, sem penetração. Você acha, doutora Ana Maria, isso possível? É possível, mas é muito raro. É extremamente raro, porque os órgãos genitais da mulher, principalmente a vagina, a vulva, são extremamente ácidos e tem uma série de mecanismos protetores que dificultam a ascensão do espermatozoide e o encontro dele com o óvulo. Então, quando isso acontece, né, a ejaculação sem prática de penetração, é muito raro que aconteça uma gestação. Pode, existem alguns poucos casos descritos. Agora, só um detalhe que não se tem até a relação direta com o livro, isso não diminui, por exemplo, a chance de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Existe o contato de fluido, mesmo que não tenha sido feito um processo de penetração, se existiu o contato de fluido do homem e da mulher, o risco de doença sexualmente transmissível acontece exatamente do mesmo jeito, mesmo que a chance de gravidez seja diminuída. Voltando ao livro, inclusive, ela faz uma cirurgia para perder a virgindade. Isso é algo que acontece? Tem que fazer essa cirurgia? Não é algo muito comum. Uhum. Não, a gente tem muito contato não. Alguns especialistas afirmam que quando o jovem tem um bom diálogo com os pais, quando a escola promove, né, o que nós estamos fazendo agora, explicações sobre como se prevenir, no tempo certo em que o corpo está pronto para ter relações e gerando um filho, há uma baixa probabilidade de que isso venha a acontecer. Sim. Sim? Concorda? Concordo. Você acha que a escola ela é o mecanismo mesmo correto de... Muitas vezes não há esse diálogo, né?
Não. na família. Tem famílias que têm barreiras, tem famílias que não conversam com os filhos, claro. E muitas vezes a escola ela vai ser uma intermediária. Você acredita que é algo bom a escola participar ativamente nesse processo? Eu acho que é fundamental. Fundamental. É fundamental. É a fonte de informações confiável que a maior parte dos jovens tem. Mesmo que às vezes a gente tem pais, né, que se incomodam quando a escola parte para um diálogo desse com os filhos, né, com os alunos, tem pais que não aceitam. Na sua opinião, como seria esse processo de adaptação escola e pais para haver uma flexibilidade maior nesses assuntos? É possível, na verdade, fazer até uma reunião só com o corpo de professores, de docentes e dos pais e já fazer um acordo com o que será discutido nesse momento, o que será abordado, qual o objetivo e depois apresentado uma aula, uma discussão nesse sentido para os pais, às vezes até antes das crianças, às vezes eles entendendo, participando ativamente desse processo, eles consigam compreender melhor qual que é o objetivo daquilo. Claro, algumas pessoas, muito provavelmente, independente do que se faça, não vão concordar, não vão gostar e não vão querer que os filhos participem. A gente também não pode obrigar. Agora, para mim, na minha opinião, é muito importante esse papel, porque é aquilo que eu mencionei anteriormente. A gente falar sobre não está incentivando que aconteça. É algo que vai acontecer naturalmente. Faz parte da vida de qualquer pessoa, né? A vida sexual. Então, na verdade, a gente só está dando meio, a gente só está dando subsídio para que quando ocorrer de forma segura. Isso, porque na realidade não é um estímulo, né? É uma forma de conscientização, de prevenção, para aquele adolescente vai chegar um momento, ele vai ter a fase dele, não atropelar essas fases, né? Ter o momento adequado. E você acha que a gravidez não deve ser tratada como um problema exclusivamente da mulher e também, sim, do homem? Claramente. Claramente, né? Sim, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer embrião, ele é formado 50% por parte biológica materna e 50% por parte biológica paterna. Então, de qualquer forma, é algo fundamental que se entenda esse processo, né? A responsabilidade, a partir do momento que acontece, se torna dos dois, né? Dos dois, mas geralmente sempre recai mais sobre a mulher. O homem, ele acha, na nossa sociedade machista, né, que é o dever da mulher. Tem muitos homens que quando a mulher, a parceira engravida, por que você não tomou remédio? Por que deixou falhar? Né? Sempre recai sobre a mulher. No seu olhar, como nós poderíamos reverter um pouco esse pensamento machista, né? Porque nossa sociedade é muitas vezes muito machista. Eu acho que na verdade é um processo, infelizmente um processo muito longo, né? Porque é uma coisa que acontece há décadas e provavelmente ainda vai acontecer por algum tempo antes que a gente consiga reverter. E é justamente isso, conversando, principalmente, pra mim isso é um impacto muito grande, porque desde jovem minha mãe sempre conversou com os meus irmãos. E eu lembro dela falar assim, ó, vocês tratem qualquer menina como se fossem sua irmã. Ó, o que você faz é responsabilidade sua. Então eu acho que isso é uma questão de cultura e de educação e que a priori essa mudança vem de dentro de casa, né? O homem criado por uma mulher que entende e se posiciona no lugar das outras mulheres com as quais ele vai se relacionar, para entender que ele precisa compreender, precisa aprender novas formas de tratar e de se responsabilizar por aquela situação. Porque é uma consequência, que pode ser uma consequência positiva, pode ser uma consequência negativa se a gestação é inesperada, a gente não sabe, cada pessoa vive em um contexto e interpreta de uma forma, mas uma responsabilidade, seja positiva ou negativa, que vai perdurar o restante da vida dessa pessoa. E é uma responsabilidade que não cabe só à mulher. De repente, eu tenho uma filha de 13 anos, um exemplo, né? Igual a Salma. Ela engravidou. Você, na sua opinião, qual seria a posição da família nesse sentido, né? Porque muitas vezes tem família que expulsa a adolescente de casa, os pais não querem saber, ficam revoltados, mas nesse momento que a adolescente, né, ela já está passando por uma situação tão caótica na vida dela. E você, o que você aconselharia a esses pais nesse momento de... Eu acho que o acolhimento é sempre importante, porque eu entendo os pais ficarem chateados, ficarem surpreendidos, eles tinham outras expectativas, né? Tinham outros sonhos,
pro filho, né, que tá criando ali com tanto amor, com tanto carinho. Só que se pra ele já é difícil, imagina pra adolescente que tá ali naquela situação. E aí essa pessoa ainda se encontra desamparada, sob um alto risco de, né, uma vulnerabilidade social, familiar. Então, se pro pai já está sendo difícil, para aquela pessoa que está tendo que enfrentar ativamente ainda sem o apoio de quem sempre apoiou a vida inteira, é 10 vezes pior, é muito mais difícil. E querendo ou não, não é só um risco nesse sentido, é um risco, uma gestação de risco, né? Um paciente abaixo de 15 anos é uma gestação de alto risco. Então, é algo que precisa ser acompanhado por uma pessoa que tem malícia, que tem mais tempo de vivência, que entende o que está acontecendo, para continuar orientando. Porque outra coisa que a gente vê é que muitas vezes existe um julgamento quando isso ocorre, mas não existe uma educação, não existe uma prevenção secundária. Então aquela paciente, aquela gestante que engravidou com 12, 13 anos, ela tem um filho, dali um ano, com 14 anos, ela está gestante de novo. É muito comum a gente ver isso. Principalmente em famílias, né? Eu sou professora e eu noto, assim, na escola pública acontece muito as crianças sendo mães, né? Crianças de 12 anos, 13 anos, quando a gente vê, estão um choque. Então não tem aquela estrutura, aquela responsabilidade, o corpo ainda não está formado, né? O que difere do homem e da mulher, no caso, nós sabemos que para a mulher, ela está preparada para ser mãe, ela tendo a primeira menarca, né? Ela já está preparada. E no caso do adolescente de 13 anos, 14, qual é essa preparação? Na verdade, o homem também passa por um processo de puberdade, né, de início de vida sexual. A diferença é que a gente nota na mulher, porque a partir daquele momento ela pode gestar, né? Então é uma diferença mais clara, mas o homem também ele passa por um processo, por exemplo, de pinificação. Você vê o menino começando a aparecerem os pelos, né? Nas axilas e na genitália principalmente. Existe uma graduação que a gente faz dentro, né? Dos parâmetros biológicos que a gente vai ver no nível de evolução dessa puberdade. Existe, e isso está relacionado aos hormônios que estão se desenvolvendo, né? Que estão se alterando nesse processo, que também é um processo que vai dando início à vida sexual, né? À possibilidade da vida sexual desse menino. Mesma coisa com relação à formação, à voz, é uma série de outros caracteres. Agora, com relação à mulher, eu sei que não faz parte diretamente da pergunta, mas embora a menarca de fato marque o início da possibilidade da vida gestacional, né? Que a mulher pode gerar um filho, não quer dizer necessariamente que ela pode fazer isso com segurança, porque a genitália, a parte do corpo, ele está preparada para gestar um filho, mas não quer dizer que o restante do corpo se desenvolveu o suficiente para isso. Por isso que a gente considera uma gestação de alto risco, uma gestação de alto risco de aborto, uma gestação de alto risco de complicação. Por exemplo, pressão alta na gestação, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, que é muito grave. É um risco seríssimo de vida, tanto para o feto que está sendo gerado, quanto para a mãe, né, para a gestante. Então, é um processo longo, né? A primeira menstruação é aquela marca, mas ainda existe uma série de tempo de desenvolvimento, tanto dos órgãos genitais reprodutivos, quanto dos outros órgãos e sistemas, para que a mulher seja capaz de gestar com mais segurança. Nós estamos assim encantados com a sua maneira muito clara de explicar. A ENS que fica muito contente por você ter dito sim à nossa escola, né? Atualmente a senhora reside em Itabuna. Sim. Já tem quantos anos aqui na região? 6, estou no 7º ano na região. 7, né? E você trabalha? Eu trabalho mais com saúde do adulto, principalmente nos hospitais aqui de Itabuna e Ilhéus. Você já veio também aqui da plantão no centro da Covid, então a gente fica assim, muito agraciada pelo seu sim. E que Deus abençoe poderosamente sua vida. Doutora Ana Maria, qual é a mensagem que você deixaria para esses adolescentes do 8º ano em relação a esse contexto que foi discutido e foi explanado tão bem pela senhorita? Oi. Mas o que eu acho importante é que vocês entendam que cada um tem o seu tempo, cada um passa por um processo diferente do outro e tentem levar com a maior naturalidade possível o seu tempo. Não se apressem porque os amigos fazem assim, porque os colegas fazem de outra forma. Se cuidem,
tá? E sempre procure informação, não tenha vergonha de perguntar para os pais, para uma pessoa chegada de confiança que seja mais velha, que tenha uma vivência, que possa lhe orientar, para que quando chegar no momento de vocês, vocês estejam seguros e protegidos. Prazer. Então assim nós encerramos a nossa entrevista. Muito obrigada novamente. Ela se emocionou, ficou emocionada. Só um pouquinho. Ela ficou emocionada, porque ela também é jovem, já passou por essas, né, essas dúvidas, esse questionamento. E quando a gente tem uma família que está ali, lado a lado, tem um pai amigo, uma mãe amiga, tudo é mais fácil, né? O diálogo flui. E muitas vezes tem meninos e meninas que não têm essa abertura com os pais, mas a doutora colocou muito bem. Procure alguém que você tenha confiança, se não tiver na família, procure alguém para desabafar, para não deixe acontecer. Antes, procure sempre esse diálogo. O diálogo é essa construção bacana das relações. Então, oitavo ano,